Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica, e hoje vou apresentar, junto com minha equipe, o resumo do livro de Neemias sob 3 perspectivas. A primeira: no 20º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, o judeu Neemias vivia no palácio do rei, onde era garçom ou copeiro. O próprio Neemias conta sua história. Estava eu no palácio do rei quando alguns amigos recém-chegados de Jerusalém contaram-me a grande miséria e a situação humilhante em que se encontrava a nossa cidade de Jerusalém, com seus muros em ruína e suas portas incendiadas. Fiquei desolado, jejuei e depois orei a Deus. Nós vos ofendemos gravemente, Senhor. Lembrai-vos, porém, da promessa que fizeste a vosso servo Moisés. Se vocês desprezarem meus mandamentos, eu dispersarei vocês entre as nações. Mas se vocês observarem minhas leis, eu os reunirei novamente em torno do meu templo. O rei Artaxerxes viu minha tristeza e, percebendo a proteção que eu recebia de Deus, permitiu que eu retornasse por algum tempo a Jerusalém, a fim de reconstruir seus muros. Quando cheguei a Jerusalém, reuni os sacerdotes, o povo e seus chefes e lhe disse: vejam a miséria em que estamos. Jerusalém está devastada, suas portas destruídas pelo fogo. Venham, reconstruamos as muralhas da cidade e coloquemos um fim a essa situação. O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. E todos juntos começamos a trabalhar cheios de coragem. Cada família ou classe de gente reconstruiu uma região de Jerusalém. Quando os povos vizinhos souberam que estávamos reconstruindo as muralhas de Jerusalém, vieram nos atacar para impedir nosso trabalho. Mas eu aconselhei o povo: não tenham medo, o Senhor é grande e nos ajudará. Foi então resolvido que a metade do povo ficaria trabalhando, enquanto a outra metade nos estaria defendendo. Logo que foi restaurada a muralha da cidade, foram encarregados vários vigias e porteiros. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes, e as moradias ainda não estavam reconstruídas. 7 meses depois, os israelitas estavam instalados em suas cidades e em suas casas. Então todo o povo israelita reuniu-se diante da porta da água e pediram ao sacerdote Esdras, professor da lei, que trouxesse o livro da lei de Deus, a Bíblia. Diante daquela multidão de homens, mulheres e crianças, Esdras fez a leitura da lei. Depois Neemias, governador, Esdras, o sacerdote, e mais os levitas, que eram auxiliares do templo, instruíam toda a multidão. Este é um dia de festa, consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nenhuma tristeza entre vocês, porque a alegria do Senhor será a nossa força. A festa durou 8 dias e em cada dia foi feita uma leitura da lei de Deus, da Bíblia Sagrada. No 8º dia houve um encerramento solene. Neemias sob uma segunda perspectiva. O que essa igreja precisa é: eu não acredito nas autoridades do nosso governo. Se eu estivesse ali, nossas escolas são realmente ruins. Alguém precisa fazer alguma coisa. Rabugentos, queixosos, profetas autoproclamados e comodistas há em abundância. É fácil analisar, avaliar e conversar sobre todos os problemas do mundo, mas o que realmente necessitamos
são pessoas que não se limitem a discutir uma situação, mas que façam algo a respeito. Neemias viu um problema e ficou aflito. Em vez de se queixar ou mergulhar em autopiedade e tristeza, decidiu agir. Neemias sabia que Deus queria que ele motivasse os judeus à reconstrução dos muros de Jerusalém, e por isso deixou uma posição respeitável no governo persa para fazer o que Deus queria. Neemias sabia que Deus poderia usar seus talentos para que o trabalho fosse realizado. Desde o momento em que ele chegou a Jerusalém, todos souberam que ele era o líder. Ele organizou, administrou, supervisionou, incentivou, encontrou oposição, confrontou injustiças e continuou até que os muros foram reconstruídos. Neemias era um homem de ação. A história começa quando Neemias fala com alguns judeus que lhe disseram que os muros e as portas de Jerusalém ainda estavam em ruínas. Essas notícias eram perturbadoras e a reconstrução desses muros se tornou a incumbência de Neemias. No momento adequado, Neemias pediu permissão ao rei Artaxerxes para ir a Jerusalém para reconstruir os muros caídos, e o rei aprovou. Armado com cartas do rei, Neemias viajou a Jerusalém. Ele organizou o povo em grupos e lhes designou seções específicas do muro, conforme Neemias 3. No entanto, o projeto de construção não deixou de ter oposição. Sanbalate, Tobias e outros tentaram interromper o trabalho, com insultos, zombarias, ameaças e sabotagens. Alguns dos trabalhadores tiveram medo, outros ficaram cansados. Em cada caso, Neemias empregou uma estratégia para frustrar os inimigos: oração, incentivo, vigilância, consolidação. Mas houve um problema diferente, um problema interno. Judeus ricos se aproveitavam do sofrimento de seus compatriotas. Informado da opressão e da avareza existentes, Neemias confrontou os opressores pessoalmente. Então, quando os muros estavam quase concluídos, Sanbalate, Tobias e seu grupo tentaram uma última vez deter Neemias. Mas Neemias continuou firme e o muro foi concluído em apenas 52 dias. Que tremendo momento ao amor e à fidelidade de Deus! Inimigos e amigos igualmente souberam que Deus havia ajudado Neemias. Depois de concluir os muros, Neemias continuou a organizar o povo, fazendo um censo e nomeando guardas para as portas, levitas e outras autoridades. Esdras liderou a cidade na adoração e na instrução sobre a Bíblia. Isso levou a uma confirmação de fé e a uma renovação religiosa, quando o povo prometeu servir fielmente a Deus. O livro de Neemias termina com a lista dos clãs e seus líderes, a consagração do povo, muro de Jerusalém e a purificação da terra, limpa do pecado. E assim nós terminamos a segunda perspectiva do livro de Neemias. Neemias sob uma terceira perspectiva. Neemias acompanha acontecimentos datados desde aproximadamente 445 a.C., o 20º ano de Artaxerxes, até depois de 432 a.C., o 32º ano de Artaxerxes. Neemias era copeiro de Artaxerxes, rei da Pérsia, quando soube que Jerusalém estava em ruínas. Orou com fervor, pedindo a ajuda de Deus. A resposta divina veio por intermédio de Artaxerxes, que enviou Neemias à Judéia para reconstruir os muros de Jerusalém.
Neemias organizou e motivou o povo e o liderou com coragem e integridade em meio à resistência de inimigos externos e a conflitos internos na comunidade. Apesar de forte oposição, sob a sua liderança, o povo reconstruiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Concluídos os muros, o relato focaliza as reformas religiosas lideradas por Esdras e Neemias. Na Festa das Cabanas, uma celebração anual, Esdras leu os livros de Moisés para a multidão, o que resultou em um reavivamento e em uma longa oração de confissão. Durante esse reavivamento, os judeus assumiram o compromisso de não se casar com estrangeiros e não profanar o sábado. A seção final do livro descreve o trabalho cívico de Neemias para reassentar mais habitantes em Jerusalém, dedicar os muros da cidade e organizar porteiros e responsáveis pelos depósitos do templo. O capítulo final registra a volta de Neemias a Jerusalém depois de um período de ausência. Quando Neemias chegou, tomou providências para garantir a pureza do templo e voltou a confrontar o povo a respeito do sábado e dos casamentos mistos com pessoas que adoravam outros deuses. E assim encerramos esse breve resumo do livro de Neemias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um e todos digam amém.